No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus os abençoe. Hoje é segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, 27 de julho. E eu rezo com você, meu santo e minha santa, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. E o Evangelho diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a minha boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35, traz as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento na massa, onde Jesus ele explica que o reino dos céus começa pequeno e cresce para transformar tudo. Isso nós podemos ver, meu santo, que o reino de Deus, de fato, começa de uma forma pequena, mas depois esse reino de Deus ele vai crescendo. O ministério de Jesus ele começa na Galileia, com um grupo pequeno de pessoas simples, parecendo insignificante aos olhos do mundo. Aquele grupo que Jesus forma, daqueles 12 discípulos ali na Galileia, no início parece um grupo insignificante, mas esse grupo vai crescendo, as pessoas vão se admirando com aquilo que Jesus vai fazendo e uma grande multidão começa a seguir Jesus. E o reino não se expande por força política, mas pelo poder invisível de Deus. Então, meu santo e minha santa, devemos entender que o reino de Deus ele cresce não por causa de poder político, não por merecimento de fulano, de beltrano, não por minha causa, mas o reino de Deus ele cresce, ele se desenvolve pelo poder invisível de Deus. É Deus que age e faz com que o seu reino vá crescendo, vá se desenvolvendo. Se olharmos o grão de mostarda, é uma semente minúscula, pequenininha. E quando Jesus fala sobre ela, ele diz que ela, embora seja uma semente pequena, quando cresce, se torna uma árvore grande, e até os pássaros vêm ali fazer os seus ninhos de uma planta que era tão insignificante e se torna tão grande. Então o reino de Deus também, ele não se expande, como eu disse, pela força da política ou por outra coisa, mas pelo poder invisível desse Deus que age. A imagem dos pássaros que encontram abrigo nos ramos simboliza que a Igreja de Cristo se tornaria um refúgio para todas as nações e povos da terra. Então, essa parábola que Jesus conta e essa imagem dos pássaros que encontram abrigo nos ramos é para simbolizar que a Igreja de Cristo se tornará um refúgio para muitas pessoas e para mostrar, assim como os pássaros vêm e fazem seus ninhos na árvore agora do pé de mostarda, para dizer que o reino de Deus também ele começa pequeno, ali com 12 apóstolos e Jesus, e ele vai se expandindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, porque a graça de Deus, como eu disse anteriormente, é um Deus que age de forma invisível, mas ele vai fazendo com que as coisas vão acontecendo, as coisas vão se desenvolvendo. E Jesus, no seu modo de ensinar, ele utilizava
as parábolas como elementos conhecidos do seu povo. E no evangelho de hoje ele compara o reino de Deus com a semente da mostarda e com o fermento, para a gente entender essa realidade. Então Jesus ele usa coisas do cotidiano das pessoas, da vida agrícola ali, porque Jesus falava com uma população que vivia na zona rural. Então Jesus fala aquilo que era costumeiro na vida das pessoas, para que eles possam de fato compreender o que Jesus está querendo ensinar. E aí ele terminou o evangelho de hoje, aqui no versículo 35, dizendo: para se cumprir o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então aqui o versículo diz que Deus vai abrir a boca para falar em parábolas, ou seja, para contar uma história, para ilustrar aquilo que é o reino de Deus. Mas esse povo, principalmente os fariseus, os mestres da lei, estavam com o coração fechado e acabaram se esquecendo de Deus, que é o refrão do salmo da liturgia de hoje, quando vai dizer: esquecer o Deus que o gerou. As pessoas, meus santos e minha santa, acabam esquecendo o Deus que o gerou. Muitos hoje vivem como se Deus não existisse, tratam Deus simplesmente como qualquer coisa. Não colocam Deus como prioridade da sua vida, e quando Deus não é prioridade na minha e na sua vida, as coisas só tendem a dar errado, meu santo e minha santa. Por isso devemos colocar Deus como centro da nossa vida. E o refrão do Salmo de hoje nos diz claramente isso: esquecer o Deus que o gerou. Então Deus gera esse povo, Deus nutre, Deus cuida, mas esse povo é muito ingrato diante da misericórdia de Deus. E hoje nós também somos esse povo rebelde, ingrato diante das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Por isso, meu santo e minha santa, peçamos a nosso Senhor que Ele venha em nosso socorro, que Ele venha em socorro de cada um de nós, das necessidades que temos, e que Ele continue nos ajudando, apesar de pequenos, de fracos, que a gente continue anunciando o reino de Deus sem medo das consequências, que continuemos a evangelizar, a falar do reino de Deus, a proclamar a palavra de Deus, principalmente naqueles lugares que ainda não conhecem, não viveram a experiência de estar na intimidade com o Senhor. Então essas duas parábolas que Jesus conta, do grão de mostarda e do fermento, o fermento é algo que, quando você joga ele ali na massa, você não percebe, ele some ali na massa, mas ele faz com que a massa vá levedando, ou seja, vá crescendo. É o fermento que faz a massa desenvolver. Só que depois que ele se mistura ali, você não consegue mais identificar o que é fermento. Mas a gente sabe que o fermento tem um papel essencial para se fazer um bolo, que é para fazer a massa levedar, fazer a massa crescer. Então nós também somos esse fermento, meu santo e minha santa, que somos colocados no meio da igreja de nosso Senhor para fazer com que a graça de Deus vá se manifestando e para que outras pessoas possam também se apaixonando por esse reino de Deus. Que o Senhor, nesse dia, possa de fato abençoar a mim e a você, que sejamos fiéis a esse Deus e que procuramos de fato ser esse bom fermento que faz a obra de Deus crescer, que possamos ser fermento na vida daqueles que sofrem, na vida das pessoas, que possamos de fato confiar no Senhor. E como diz o refrão do Salmo de hoje, esquecer o Deus que o gerou. Que nós não esqueçamos esse Deus que nos gerou, que nos quer o bem, que quer fazer de nós novas criaturas. Peçamos ao esse Senhor que o nosso coração esteja disponível para o acolher. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.